Bom dia, gente. Paz seja convosco. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. O Denilson disse, Denilson não mente, então ele disse, bonitão, eu recebo em o nome de Jesus. Cadê a esposa? Fale amém, pelo menos você. Que bom estar aqui com os irmãos de novo, que bom a gente se reunir. Bem disse aqui quem me antecedeu, trouxe uma palavra tão boa que dá até constrangimento pregar depois dessas palavras, né? Eu emprestei a Bíblia. Ô Reginaldo, está comigo sua Bíblia? Eu não trouxe. Eu não trouxe, irmãos, ficou lá no hotel a Bíblia. Mas que eu ia pregar depois do almoço. Aí o pastor Rogério, esse bonitinho de Jesus, vocês perceberam como ele está ficando com a cabeça branca? Tem tanto falar de mim. Cuidado que você fala dos outros, você pode virar igual, ou pior. Amém? Vocês costumam falar mal dos outros? Não mente que o papai do céu não gosta. Quem já falou mal de alguém? Ergue sua mão. Eu tenho revelação. Timóteo, ergue sua mão, Timóteo. Muito bem, louvado seja Deus. Bom, estou muito feliz de estar aqui. E hoje, graças a Deus, vim com a minha esposa, Eliana. Pode ficar de pé, meu amor, para todo mundo ver a sua beleza, que o Senhor me deu. Pode sentar, louvado seja Deus. A minha filha Beatriz, fica de pé também, que eu gosto de constranger bem as pessoas. O meu genro Leonardo, olha que coisa linda. Deus abençoe, pode sentar. E viemos também com. O pastor não gosta que anda quando está seu Daniel, pastor também. Glória a Deus. Ah, ele e Leida estão aqui. Quem é de Jundiaí fica de pé. Se não está dormindo, fica de pé. Ai, gente, que coisa linda. Não sei o que vocês vão ouvir. Eles vieram de van. E chegaram 3 horas da manhã lá em São Tiago, fizeram a ronda da madrugada e depois encontraram o Denilson, que serviu o vovô Denilson. Sabia que o Denilson virou vovô? Quem não sabia? Então você podia aplaudir, que agora merece. Quem sabe ainda viverei isso, não faço nada. Viverei. Muito bem. Estenda suas mãos naquela direção. Muito bem. Sem pressão, que eu não gosto que fique pressionando as pessoas. A Bia não gosta. Ela fala, não pressione. Assim como não pressionei o pastor também com a Simone, que foi tudo muito natural. Louvado seja o Senhor. Sim, nós lançamos na igreja um convite para que os irmãos, quem quisesse vir, né, pudessem nos acompanhar. E terminando aqui, eu posso estender o convite? Terminando aqui, nós vamos lá para a Piedade, conhecer a base do Encorajar que está sendo levantada. Já está quase na altura de Laje. Ano passado, nós lançamos como desafio missionário na igreja a construção dessa primeira fase, só a primeira fase lá do prédio, e graças a Deus o Senhor tem derramado graça e convencido o povo da necessidade, e nós já estamos quase a ponto de Laje. Essa semana tivemos boas notícias e já conseguimos a laje também. Louvado seja o Senhor. Então eu estendo o convite. Se você estiver de carro aí, quiser acompanhar nós vamos em Romaria, lá para a Piedade do... Quem já fez Romaria?
Já fiz muita romaria também. Mas é uma romaria santa, né, irmãos? O romeiro abençoado pelo Senhor Jesus. E nós vamos lá conhecer a construção. Vamos fazer, vai ser muito rápido. Vamos fazer uma oração lá. E depois seguimos viagem. E permitindo Deus, pela madrugada estaremos de volta na nossa querida cidade. No nome de Jesus. E amanhã à noite estarei pregando. E os irmãos que vieram, espero vocês no culto amanhã à noite também. Quem falou amém? Silvia, só você, Silvia. Os outros não estão nem com força para falar amém. Olha, dá uma força aí. Muito bem. Que bênção. Glória a Deus. Nós plantamos. Amém. Piedade, em Andrelândia. Glória a Em Deus. 1960. Olha só. Hoje eu tenho 85 anos. Glória a Deus. Já estou aqui. Louvado seja Meu Deus. esposo já me espera lá em cima. Amém. Amém. E semente que vocês lançaram. É o que o pastor disse aqui. Deus não esquece das nossas sementes. Então, nosso Deus, toda a honra e toda a glória, ao seu saudoso marido, esposo, fica a nossa reverência também em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Efésios capítulo 4. Foi-me dado aqui um tema. O pastor Rogério só me dá tema tranquilo, light para falar, né? O desafio da unidade. O desafio da unidade. Nós vamos ler aqui alguns versos da palavra de Deus. Depois vamos lançar aqui alguns fundamentos baseados sempre na palavra de Deus que nós tanto amamos. E a Bíblia, ela continua sendo, e assim será, suficiente para nós. Suficiente. Amém? Inerrante a palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia, espero que você ame também. Essa é a grande riqueza que o Senhor nos deixou. E nós vamos falar aqui então sobre unidade. Eu queria aqui, a partir de agora, e aliás, a ideia de encorajar é exatamente essa, que você, líder que está aqui, pastor, pastora, missionário, líder, cada um tem um nome, enfim, hoje está na onda de apóstolo, está tudo certo, não vamos entrar nesses assuntos. O meu desejo é que a gente se olhe como indivíduo nessa manhã. Então, a partir de agora, eu peço que você não pense na sua igreja, não pense nas suas ovelhinhas, não pense no que ficou, não pense amanhã como vai ser, não pense o que vai almoçar, que vocês comeram pão bastante aqui, dá para botar o branco, que você foque na sua vida, como se você tivesse mesmo marcado uma audiência com o Senhor, você e Ele, sentados aos pés da cruz e proseando sobre vida, sobre comunhão. Quando nós falamos sobre unidade, é fácil a gente se distrair e pensar na unidade da igreja, do corpo de Cristo, mas não é esse o propósito dessa manhã. O propósito dessa manhã, e é por isso que temos orado, para que o Senhor nos convença da necessidade de nós aqui do Campo das Vertentes sermos um em Cristo. E vamos dar aqui algumas dicas, alguns princípios, vamos ter um tempo de oração, permitindo Deus, que o tempo já está indo, e vai dar tudo certo. Mas então pense na sua vida. Nós vamos ler um texto aqui, 4 versos de Efésios capítulo 4, eu peço que você, em respeito à palavra de Deus, fique de pé. Nós vamos ler aqui esses 4 versículos e depois nós vamos caminhar. Diz aqui o querido apóstolo Paulo escrevendo para os nossos irmãos: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4 diz:
há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Podemos ler os 5 e 6 também. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus. Reginaldo acrescentou aqui um escrito. Acho que eu vou pregar na Bíblia do Reginaldo, que está melhor que o meu sermão. Isso é sobre a igreja. É verdade. Então, nessa manhã, você poderia dizer: isso é sobre a minha vida, isso é sobre a minha família. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Lemos aqui a tua palavra, que é poderosa, transformadora, reveladora. A tua palavra é incrível, a tua palavra é que abastece a nossa alma, que dirige os nossos passos. E diante da tua palavra, a gente nessa manhã, mais uma vez, nós nos prostramos e clamamos: fala conosco, no nome soberano de Jesus, que assim seja para sempre. Amém. Muito bem, pode sentar aí. Se quiser fechar sua Bíblia, pode fechar também. Os outros textos que nós vamos ler, eu tenho eles aqui. Muito bem. Outra tradução vai dizer de Efésios capítulo 4, verso 3: façam todo o esforço, guarda essa palavra aí no teu coração, esforço. Eu preciso me esforçar. Tem coisas na nossa vida que não acontecem naturalmente, não acontecem sem esforço. Aliás, pouquíssimas coisas na nossa vida vão acontecer sem esforço. Talvez a maior delas, a salvação. Fomos salvos sem esforço nenhum nosso. O esforço foi todo dele, e a ele seja a honra e a glória para sempre. O dom gratuito de Deus, salvação, recebemos de graça, Isso é maravilhoso, maravilhoso. O cristianismo traz essa dádiva para nós, não precisa pagar nada, é algo maravilhoso. Na carta aos Efésios, eu tenho algumas anotações e nós vamos proseando aqui. Paulo apresenta a vida cristã em 2 perspectivas, é verdade. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo firma Efésios a questão doutrinária, teorias, mas são doutrina. Do 4 em diante, ou seja, 4, 5 e 6, portanto, a carta aos Efésios está dividida ao meio para tratar comigo e com você de teoria e prática. Sem uma das duas, a gente se perde. E se eu focar só em uma, eu me arrebento também. Se eu focar só na questão doutrinária, a minha vida vai ser, de fato, ok, doutrinariamente correta. 70% sim, mas e a prática? E se eu esquecer a doutrina e focar só na prática, eu estou praticando o quê? Provavelmente aquilo que eu acho legal, aquilo que eu acho que me faz bem, aquilo que a cultura diz para nós que é bom. Então, a carta aos Efésios é maravilhosa. Paulo começa o capítulo 4 com um apelo para mim e para você, para que a gente viva de tal modo que o mundo reconheça que eles são verdadeiros filhos de Deus. O preço da nossa salvação foi altíssimo. Por isso importa que eu e você, que nós vivamos de modo digno do privilégio que recebemos. O termo digno, aqui do primeiro verso: rogo-vos, pois eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Esse termo dá a ideia de igual peso ou equilíbrio. Então, digno aqui no verso primeiro, é Paulo dizendo, precisa haver um equilíbrio entre doutrina e prática. Louvado seja o Senhor. O Juliano, que pregou aqui, que é Gil, né, que você chamou ele, a irmã está aqui, do gordo, dá uma força para mim. Não é só ele não, viu, irmão? Você me ajuda aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se for para Jundiaí, você sempre na frente, assim, que lá a gente se perde bastante. Glória a Deus. Falou uma coisa que, aliás, tudo que ele falou me chamou a atenção, mas uma delas que deu um start, essa questão da pichação da igreja. Eu já fiz essa pergunta para a igreja.
Se a gente desaparecesse do bairro, quanto tempo levaria para sentir a nossa falta, né? Quanto tempo? Isso nos choca, nos choca. Essa semana para nós tem sido uma semana também. Aliás, semana passada, nossa igreja foi assaltada. É assaltado? Então, peraí. Assalto é quando você está junto? Não, né? Furtado. Foi furto? Não, quando não estava ninguém junto. Furto. Vocês estão entendendo o crime? Fomos furtados. Aí entra. Gente. O ladrão é trabalhador, ele quebrou a parede, Timóteo, que entrou na igreja. O vizinho quebrou a parede, entrou, roubou um piano, roubou 2 TVs, quebrou várias coisas, estourou uma porta lá, está virado, estava endemoniado, arrancou a sirene do alarme, porque estava fazendo muito barulho na cabeça dele, ele é cuidadoso, arrombou a porta da igreja de dentro para fora, que é difícil explicar isso para o seguro, né? Como que tem um arrombamento de porta de dentro para fora? Cadê o Eric? Eric, lembra um caso que você contou para mim? Talvez tenha acontecido isso também. Enfim, e levou as coisinhas nossas. Coisinha nossa não, coisinha do Senhor. Aí a gente orou e tal. Eu vou confessar aqui que eu não orei para devolver nada, irmãos. Porque a modernidade traz tanta coisa para o nosso coração. Por exemplo, a gente tem seguro. Então você não ora para que as coisas sejam devolvidas. Porque você está com a sua fé aonde? Seguro na mão de Deus e vai. Confissão do pastor aqui. Mas eu imagino que algum membro da Santa Igreja, comunidade cristã aí, deve ter orado. Senhor, o senhor bem podia devolver esses negócios para nós. O ladrão não devolveu? Não sei, eu não conheço, né? Devolveu em secreto, né? Estão perguntando se converteu. Vocês querem saber demais também, né? Alguém disse, se arrependeu, pastor? Eu falei, eu acho que sim. Porque tem 2 princípios que levam ao arrependimento. Primeiro, o convencimento. Algo que consciente. Por exemplo, você lê a palavra de Deus e diz, meu pai, preciso mudar de vida. Esse negócio está falando no meu coração. Eu quero viver esse trem aqui. Pronto. Fui convencido pela palavra de Deus. Aí eu me arrependo. Outro, o sofrimento. O sofrimento gera também arrependimento na nossa vida. Nossa, estou sofrendo demais, o que eu estou fazendo de errado? Já passaram por isso? O ladrão passou, porque o chefe chamou ele. Vou resumir a história. Disse, vocês roubaram a igreja ali, que dá curso para nós? Não é para mexer lá. E foi uma noite de terror na vida dos ladrões. Outra confissão. Isso alegra um pouco nos corações. Coração de carne. Dá um sentimento que o preço foi pago. Bem feito. Eles tinham que apanhar melhor. Quem concorda comigo? Não deixa eu sozinho, para vocês não ver. Ô irmão, não estou falando que está certo, não. Não estou dizendo que está certo. Estou falando de sentimento humano. E o outro sentimento que vem depois, e bem depois, você fala, puxa vida, eles precisam de Jesus. Mas enfim, debaixo de muita bordoada, ele se arrependeu e devolveu as coisas da igreja. A frase do chefe lá dos bandidos me chamou a atenção. Ele disse, a igreja que dá os cursos para a gente. Então, de alguma maneira, a gente está sendo conhecido. O meu desejo era que ele falasse, a igreja que está aqui com nós, a igreja que cuida de nós, a igreja que nos atende, que nos acorda, isso não pode ser. Mas já é um começo, Louvado seja Deus. Pronto, não tem nada a ver com o que eu vou pregar aqui. Não tem nada a ver. Esforço, uma imagem perfeita para a gente entender esse texto aqui de Efésios, talvez seja a balança. Eu sou apaixonado por balança. Comprei uma balança antiga. Quase o casamento foi embora por causa da balança. Mas a mulher está lá e a balança está lá. Louvado seja Deus. Trancada dentro do armário. Comprei a balança para ser decorativa. Está decorando o interior do armário. Mas já é alguma coisa, já é o começo e a gente chega lá. A balança, quando os 2 pratos se equilibram. Nós que somos liderança da igreja, pastores, pastoras, enfim,
um dos objetos do nosso trabalho é a Sagrada Escritura. Diga aí, cada sermão que você já preparou, que você pensou, agora converte todo mundo, até os diáconos da igreja vão se converter, vai ser um negócio maravilhoso, meu Deus do céu, se o fulano ouvir essa palavra, vai ser algo extraordinário. Essa noite é noite de salvação. E aí você escreve umas coisas bonitas, o Espírito Santo revela para você algo assim extraordinário, como tem sido ao longo desses 10, hoje o pastor Rogério me disse, é o 10º encorajar. 10º encorajar. Eu estava pensando no hotel, eu tive presente, graças ao bom Deus, em boa parte deles, na maioria deles, que já foi em vários lugares. Quantas coisas Deus tem tratado conosco, quanta palavra o Senhor tem revelado, essa ideia de encorajar. E nós só conseguimos encorajar efetivamente estando perto. Nós que estamos a uma certa distância dos irmãos, ok, a gente encoraja também, mas não tem a mesma efetividade. Então, o que nós vamos tratar aqui nessa manhã é para que haja em cada um de nós, na esfera que nós estamos, no espaço que nós estamos, esse despertamento pela unidade. Segundo o texto bíblico aqui que nós lemos, e nós cremos nisso, essa unidade, a unidade da fé, já nos foi dada. Nós não precisamos fazer nada por ela, ela já é algo concreto na nossa vida. Quer ver uma experiência? Hoje eu reencontrei alguns irmãos. Está lá o Timóteo, o seu bigode encantado. Quantas vezes eu conheci e convivi com o Timóteo? Talvez 2, 3, 4 vezes. Mas eu tenho uma comunhão com aquele irmão, parece que ele nasceu junto comigo. E ele é bem mais velho que eu. Só queria dar esse detalhe. Irmãos, ter cabelo branco não é fácil não. Eu fui fazer exame de sangue esses dias, a moça me deu a senha do preferencial. Aí eu olhei para dentro do laboratório lotado. Eu falei, vou aceitar, ela está me dando um pedido. Entrei, quando eu fui baixar para sentar, já chamou a senha. Aí eu só dei para olhar assim, ó. Fui tudo soberbo fazer exame. Enfim, tem irmãos, tem pessoas na sua vida que parece que você tem uma intimidade que é fora de sério. A Dodô está aí, ó. Outra cabeça branca também, outros cabeça branca. Bem mais velha que eu também. Irmãos queridos, não tem gente assim na sua vida? Você fala assim, eu não sei o que tem, mas parece que posso passar anos sem ver. Cadê a barba? Barba. Já gostava, hoje ela me deu rocambole, estou gostando mais ainda. Louvado seja o Senhor. E tanta gente assim, porque há um vínculo entre nós, que foi dado pelo Senhor, chamado comunhão. Então a nossa luta, preste atenção, a nossa luta não é para a gente ter comunhão, a nossa luta é contra aquilo que trabalha ao inverso, ou contra, né? Então, muito contra junto, né? Da nossa comunhão, é aquilo que nos separa. O nosso esforço tem que ser contra aquilo que nos separa dessa comunhão que o Senhor já nos deu. Eu vi Juliano falar aqui, lógico, eu conheço o mínimo da realidade aqui do Campo das Vertentes e de outras realidades missionárias aí, principalmente aqui do sertão brasileiro e tal, e é verdade mesmo, muita gente caminhando sozinha, muita gente esquecida por sua denominação, até pela sua própria igreja, principalmente missionários. Acho que eu já contei no Encorajar aqui, um missionário que nós encontramos lá em Exu, cidade que nasceu Luiz Gonzaga. Fui no museu do Luiz Gonzaga. E o povoado era encruzilhada. Ô, gente, é muito mística junto. E a Juveco estava fazendo um avanço missionário lá, nós fomos visitar, enfim, papapá. Pedidos de oração na nossa saída. Um rapaz missionário, um cara apaixonado por aquele povo, pela encruzilhada. Apaixonado por Exu é meio chato falar, mas também pela cidade. O que eu posso fazer? Deram um nome para a cidade. E ele disse, eu queria pedir uma oração, que assim, ó, eu estou aqui já há 9 meses, se não me engano, e
A minha igreja tem me sustentado, eu não tenho falta de nada. Todo mês cai o dinheirinho na minha conta lá. Okay. Mas nesses 9 meses, ninguém me ligou para perguntar sequer se eu estava vivo. E aí, para chumbar nós pastores, disse, nem o meu pastor. E começou a chorar. E nós choramos junto com ele. E talvez essa seja a realidade de muita gente aqui. Talvez você tenha chorado sozinho. Talvez você tenha passado situações aí muito complexas. Talvez você veio para se encorajar aqui, dizendo, eu vou como última chance. Se não acontecer nada diferente, eu vou sair desse lugar, eu vou largar. Talvez você tenha pensado até em largar o seu ministério. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Para que no poder do Espírito Santo você saia daqui avivado. Saia daqui encorajado. Não deixe, não abandone, a não ser que você tenha certeza que Deus está te direcionando para outra história. Não deixe, resista. Mas a gente pode melhorar esse ambiente. Nós podemos estreitar os nossos laços. Nós podemos viver essa unidade que deveria chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta, para dizer, eu quero ser como eles, eu quero ter essa comunhão, eu quero ter essa unidade, eu quero ter esse vínculo da paz que esses crentes têm. Mas nós estamos vivendo tudo inverso, gente. Juliano disse, vou pregar em cima do sermão do Juliano, está moleza. Ó, gente, pandemia só piorou nós, diga aí. Só piorou nós, o ser humano ficou mais xarope ainda, mais chato ainda. Agora o nosso grande desafio, cadê o Juliano? Está aqui. É trazer os crentes de volta para a igreja. Como nós vamos pensar naquele que não tem Jesus, se os que têm Jesus dão um trabalho miserável para nós, com exceção desses que vieram aqui nessa favela, aleluia! Não dá, gente. A igreja entrou no negócio do YouTube, a gente já estava fazendo tempo. Tem culto da igreja que a gente tem mais irmão no YouTube do que no salão da igreja. Como trazer esses miseráveis de volta? Tema para a próxima. Não é esse o assunto nosso. É unidade. Unidade. Um desafio. Passamos pela pandemia e passamos com vitória. Por isso que estamos aqui. Ah, louvado seja Deus. Perdemos gente muito boa. Eu perdi uns amigos que fazem uma falta tremenda, mas perdi para Deus. E quem ganha de Deus? Não perdi para o Covid. A sua cunhada, Reginaldo, ela não foi perdida para o AVC. Vocês perderam ela para Deus. O Senhor olhou e disse, chegou o seu dia, venha. E assim vai acontecer com nós. Olha para o lado, vê se não aconteceu com o irmão que está do seu lado aí. Se tiver Deus só fechar, cutuca ele, pelo amor de Deus. Muito bem, vai chegar o nosso dia. Lindo dia, onde veremos aqueles que se foram, vamos nos reencontrar e vamos celebrar. Aí sim, eternamente. Oh, isso vai ser bom demais. Misericórdia. Se você não acha que o céu é bom, o que é bom então? Pão de queijo, pastor. Se liga, vamos embora. Vivam é a primeira palavra que a gente encontra aqui. Na edição revista e atualizada diz, andeis. São palavras fortes. Conservar, defender, guardar, é tudo que nós precisamos. A unidade espiritual não é mecânica, não acontece por acaso, é algo orgânico e vital, que flui na minha e na sua vida, de dentro para fora. Agora é algo especial, que vem pelo Espírito Santo de Deus. Então nessa perspectiva aqui, nós precisamos do Espírito Santo para viver essa unidade. Diga aí se não.
Tem gente que não estão aqui nessa manhã, aqui só os santos que se reuniram. Tem gente que para você viver em comunhão, só no Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Sim. Tem. Talvez você seja uma delas, inclusive. Que alguém olha e diz, só no Espírito. Eita glória! Agora diga na minha e na sua vida o que não deve se movimentar pelo Espírito Santo de Deus. Se a ideia do divino, do eterno, não é para que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas tenho para mim que cada vez mais temos nos enchido daquilo que é natural. O que o padre me disse, eu queria conhecer esse padre, dar um abraço nele. Está corretíssimo. Corretíssimo. A gente vai se enchendo tanto das nossas coisas. E no encorajar a gente pode falar tranquilamente disso, porque aqui nós não estamos pregando nenhuma denominação. Denominação. Começa com D, de demônio. É só um pensamento que vazou, desculpa. Vazou. Denominação que arrebenta nós. Então tem um grupo de pessoas, essa cena eu já vi, pastor Rogério, um grupo de pessoas reunidas. Quando você senta aí, eu preciso olhar o relógio. Jesus, já foi no horário? Nem entrei, então vamos terminar. Tem um grupo de pessoas que você chega, aí tem 2 crentes e um que não é crente, é o ímpio. Aí a pessoa fala, paz o Senhor, e pro outro, e aí, tudo bem? Ah, raiva danada, né? Ou talvez quem mais precisa da paz do Senhor é o outro. A gente faz umas coisas doidas, né? Tem denominação que não nos trata como irmãos. Não precisa falar o que é. Primo. Paz Deus. Como é que vai? Agora na minha vida, na sua vida, como a gente tem tratado isso? Será que a gente tem trabalhado para se unir? Ou será que a gente tem trabalhado para nos dividir cada vez mais? E exército dividido é facilmente vencido. A sua necessidade deveria ser a minha necessidade. Mas muitas vezes eu nem sei da sua necessidade, porque você não sente nem paz de abrir o seu coração. Pastor é um negócio doido, é uma raça diferenciada, é um povo tudo meio caduco, é um negócio esquisito. Obrigado, Jesus, por ter me chamado. Menos alcançado da terra. Fica na sua aí, Bárbara. Veio aqui para detonar nós, que negócio é esse? Mas amém pelo que você está falando. Amém. Mas a gente se fecha e não quer saber do outro, eu quero saber só de mim. Eu conheço pastores que tratam a igreja como lanchonete. Então, eu fico preocupado se a igreja do outro está mais cheia que a minha. Ao invés de eu me alegrar e aprender com o meu irmão o que ele tem feito. Muitas vezes a gente está tratando a ovelha como um produto. E nessa manhã Deus quer pôr a casa em ordem. O pastor bem disse aqui, preciosos somos aos olhos do Senhor. Cada um é de um jeito. Alguns sentimentos que complicam essa comunhão. Eu vou trazer aqui para mim, para você, alguma coisa. Vou pular uma boa parte aqui, depois você pede para o pastor Rogério e vai te ensinar tudo aí. A paz como fruto do Espírito é oposto ao ódio, à contenda, a dissensões. Quantas vezes a gente já odiou alguém aí? Um outro líder? Talvez você ficou naquele vilarejo e não fluiu nada, aí vem um outro lá, que bomba. Miserável. Também está pregando coisas que você nem sabe, você nunca ouviu a pregação do cara. Está pregando coisas aí que está dando o que o povo quer. Que Deus tem isso para ser comum aí para você? Já viu alguém fazendo isso? A gente não se alegra com aqueles que se alegram. Disse um pastor já falecido que chorar com os que choram até a gente consegue, esforçando um pouco dá, mas sorrir com aqueles que estão sorrindo, se alegrar com aqueles que estão se alegrando, é difícil a gente se alegrar com a bênção do irmão, humanamente falando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como que eu posso manter essa unidade do Espírito? Está aqui, Efésios 4:2, algumas palavras que podem fazer a diferença na minha e na sua vida.
Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Antes de entrar aqui, esse verso ele é poderoso, porque é exatamente o oposto do que naturalmente a gente vive. Ser humilde não é fácil. Reconhecer que somos humus, somos terra, somos pó, não temos valor algum. O valor que temos, a preciosidade que temos, se deve àquele que habita em nós. Ele é o causador disso. É por Ele que nós nos movemos, nos mantemos. É Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle. Pensa nisso aí. Dóceis, nem sempre a gente está dócil. Às vezes nós estamos dócil com a ovelhinha que dá trabalho, que quer fugir do cesto, se agarra para a perna, agarra para os pelos, puxa, e com carinho, com doçura, não vai, e na sua casa você é um monstro, ou uma monstra. Rebenta com seus filhos. O que você não pode fazer com as crianças da igreja, você faz com as suas. Você que chamou para pregar. Rebenta! Não, eu tenho paciência, já tolero gente o dia inteiro, e agora vem aqui dentro de casa esse inferno. E o vizinho fala: nossa, estão indo bem. Paciente, não tem mais paciência para nada, não tem mais paciência, acabou. Ontem eu fui num bar, como que chama o bar? Bar do Agostinho. Não bebi só refrigerante. Comendo lá, gente, foi quase 2 horas para a gente ser servido. Eu quero essa paciência do mineiro na minha vida. E como se tivesse tudo dentro da normalidade, Alan. A garçonete passava daqui para lá, toda tranquila, de lá para cá, e eu falava assim: até que a última vez ela passou, eu falei: já mataram o frango? Aí o Roberto me lembrou do que está escrito na parede lá. Ele falou: pastor Zé, para os paulistas, fala a frase: paciência, a pressa é inimiga da refeição. Não, da refeição está escrito lá. Ela já foi mesmo direto. Aí esperamos, chegamos às 8, saímos de lá, acho que era mais de 10h30, o bucho cheio, porque já era tarde, né? Haja frango, e louvado seja Deus por isso. Não temos mais paciência. Suportar um ao outro, a gente não está suportando mais nem a gente mesmo, quanto mais o outro. Essa semana na live eu fiz um teste, posso fazer aqui também? Para ver o nível seu de ansiedade? Pois eu vou medicar você. Brincando, posso medicar. Quem aqui tem WhatsApp? Ergue a mão, se não tiver WhatsApp, hoje está quase no planeta. Muito bem. Quem aqui não mente que o papai está vendo? Quem aqui ouve áudio de forma acelerada? 1 e 2. Rivotril para todos os lados. Aí. Nós estamos, volta aqui, que eu preciso terminar. Nós estamos sem paciência para ouvir um áudio. Aí na live uma irmã disse: mas são 10 minutos. Eu falei: pois é, nós estamos sem paciência de dar 10 minutos para a pessoa. 6 minutos, 3 minutos, 1 minuto, e põe a pessoa falando que nem um pato dono, porque aí não entende nada. Que jeito que nós vamos suportar o irmão, a irmã, se a voz eu não estou suportando. Vocês sabem que naturalmente nós seríamos inimigos, né? Sabe que se não fosse o Espírito de Deus na nossa vida, a gente jamais estaria aqui no auditório. Estou falando para crente, denominacionais. Nós estaríamos quebrando pau. Montasse um tapete aqui, o negócio ia ficar maravilhoso. Mas aí o Senhor vem e derrama do seu Santo Espírito sobre a nossa vida. Glória a Deus. Faz de nós novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, maravilhoso. Mas é a unidade, e o olhar para o outro, o carinho, a afeição, a paciência, o dar a vida pelo outro,
que eu tenho feito? Não é o que a sua igreja tem feito. Nessa manhã, o trem é com você, comigo. É o que nós temos. Primeiro, temos que ser modestos. Isso aqui pode nos ajudar a manter essa unidade. Temos que ser modestos na opinião sobre nós mesmos. Sejam completamente humildes. Ser humilde é ser despojado de si mesmo, como fez Jesus, pois a Bíblia diz: a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Humildade é não buscar glória pessoal. Crisóstomo, um cara da história da igreja, ele diz: nada se presta tanto para dividir a igreja do que o amor pelo poder. Em algum momento entrou na nossa cabeça que ser um pastor próspero, um pastor bem sucedido, é pastorear uma grande igreja. Andar com terno, nada contra terno, um terno bem cortado, Ricardo Almeida, um perfume, fala um perfume bom aí, Jequiti, não, um perfumão bom, um carro, Nem falando. Foi longe. Aleluia, mano. Continuou ofertando, dizimando, como o irmão tem feito. Louvado seja. Entrou isso na nossa cabeça. Que prosperidade é aquilo que eu estou vendo. Que Deus tenha misericórdia. Eu tive uns parentes muito bons, tive uns parentes muito crentes. Pô, gente, vocês souberam que a minha mãe, o senhor chamou ela? Fez um ano, mês passado. Quase 91 anos. Mas partiu no Senhor. E como ela queria, sem dar trabalho para ninguém. Aí o coração dela, e foi para a glória. Mas eu ansei um dia reencontrar com ela. Uma mulher de Deus, uma mulher serva do Senhor, que fazia tudo para viver essa unidade aqui, somente na família. Enfim, vamos voltar. Agora esqueci onde eu estava. Espera aí para vocês. Tem uns parentes muito crentes. Os parentes muito crentes. Pô, gente, tinha remédio não tinha onde cair morta, literalmente, que foi enterrada numa sepultura emprestada. Umas coisas doidas emprestar sepultura, né? Mas foi, está lá. Ela chamava Remédios de Impônia, ela era portuguesa. Você está pensando, nome feio, cuidado que ela aparece de noite e puxa seu pé. Então nós falamos, tia Remédia. Nada. Eu amava almoçar na casa dela. Às vezes ela fritava um ovo, nós dividíamos em 3. Ela batia o ovo, punha um chuchu, que chuchu sempre tem, né? Você joga lá o chuchu. Chuchuzinho, uma salsinha, era uma das comidas mais gostosas que a gente comia. Simplicidade, mas a presença de Deus era tão especial, tão verdadeira, que nem no melhor restaurante servia uma comida daquela, porque não era comida, era a presença. Essa é a prosperidade que Deus tem para a nossa vida. Eu não prego contra a riqueza, não. A riqueza é bênção de Deus, se for bem usada e direcionada. Não é esse o problema. O problema é inverter esse senso. Porque se eu não entender e viver essa humildade, como que eu vou pensar no meu irmão? Eu vou me achar sempre melhor que ele. Quando eu me chego num lugar, eu sempre vou querer ensinar, nunca aprender. E alguém disse que aquele que não senta para aprender, não deveria estar de pé para ensinar. Então eu posso aprender com aquele irmão. Vocês aqui, nós podemos aprender uns com os outros. Não tem maior e menor, estamos todos no mesmo reino. É o mesmo Deus que nós servimos. Ok? Nós temos umas doideiras diferentes? Temos. Mas isso é a religião, é a denominação que trouxe para nós. Um não bate palma, o outro bate palma, um dá glória a Deus, o outro dá glória a Deus por dentro. Amém, louvado seja Deus. E assim vai, um gosta de bateria, outro não gosta de bateria, um batiza criança, outro não batiza criança, ou sei lá, tem umas doideiras entre nós, não tem, Reginaldo? Mas isso não deve nos separar, porque nós devemos estar convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e nele não há separação, não há diferença. Pensa nisso. Aí nós criticamos aquele que trabalha diferente de nós, aquele que faz diferente de nós. Bem disse o Juliano aqui, às vezes a gente só quer servir quem pensa igual a nós, só servir aqueles que mas a Bíblia diz,
aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa. Banana, para com isso. Esse texto não tem nada a ver com isso. Sirva a todos, sem distinção, com amor. É esse amor que o mundo precisa ver. O que salva esse mundo, ok, não é a vacina da Covid, que nos ajudou aí, está tudo certo, louvado seja Deus. Posso dar uma provocada? O que salva o nosso país não é o próximo presidente, seja ele A, B, esquerda ou direita. É Jesus Cristo. Mas vai quebrando o pau. Se o irmão vai de vermelho, né? Aqui que esses bancos vermelhos já vão. Se hastear a bandeira do Brasil, então. Que loucura, né, irmãos? Estamos vivendo. Então veja, o nosso esforço não é pela unidade. Nosso esforço deve ser lutar contra aquilo que nos separa, porque a unidade já foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Segundo lugar, temos que ser brandos e gentis no trato uns com os outros. Diz a Bíblia, sejam completamente dóceis. Nessa tradução aqui, dóceis é mansidão. Mansidão. Esse termo se refere à atitude de alguém com a palavra de Deus, com o seu semelhante. Está lá em 1 Coríntios 4, 21. Ser dócil, ser manso. Ser manso é o mesmo que ter prontidão interior, olha que coisa tremenda, para sofrer o mal sem devolver na mesma moeda ou retaliação. Eu jamais quero ir lá, porque eu fui lá, o irmão me fez desfeita. Deixa ele vir aqui que ele vai ver só. Quem já falou essa frase? Com quantos paus se faz uma canoa? Quem já falou isso aí? Dodoro, ergue sua mão bem alto. Você falou quinta-feira, 2h30 da tarde. Brincadeira, se falou, está tudo certo. Às vezes a gente se enche tanto de nós que eu viro vingativo. Hoje, quando entra um ladrão na igreja, é uma tentação você não ser vingativo. Fez o buraco. O pastor Rogério é um santo homem, que ele ouve cada história minha que nem sei como ele é convertido ainda. Abriu um buraco aqui na porta, né? Eu falei, negão, eu à noite eu vou ficar aqui com um facão, tu vai de dentro. E ele ficou olhando assim para mim. A hora que a pessoa pôs a cabeça, o que o negão falou para mim? Pastor, não pode, Deus tem um propósito. Ai, como eu aprendo com esse negão, louvado seja Deus. Ser manso, a gente vive uma era que cada vez mais queremos pagar com a mesma moeda. Veja, tudo isso acaba com a unidade. Talvez você está sem união no seu casamento. E aí como que eu vou viver com outro irmão que está lá no azeite? Se o azeite está faltando dentro de casa, está sem falar comigo? Eu não falo também. Quantos casais já passaram isso? Eu ergo a mão também. Ergue a mão aí, que nós vamos orar em nome de Jesus. Ô Jessé, seu nome. É silêncio? É silêncio que vai ter. É ignorância? É ignorância que vai ter. Dentro de casa, do meu pequeno clã, do meu pequeno celeiro. Imagine se eu vou pensar no outro. Então nessa manhã, Deus quer curar tudo isso na nossa vida, no nome de Jesus de Nazaré. Terceiro lugar, para nós orar e almoçar aqui. Aqui não, sei onde você vai almoçar. Temos que manter, nossa, esse é difícil demais, o domínio próprio diante da imaturidade do outro. Sejam pacientes. Agir com equilíbrio nos momentos difíceis, sem atitude de vingança ou revide. Ser paciente. Eu estava ouvindo a história do irmão que pediu para descer do carro aí, e na minha cabeça já formei, nossa, eu estou de carro quase no pé dele. Ah, tem todo. Então está dentro da normalidade. Glória a Deus. Domínio próprio. Agir com equilíbrio nos momentos difíceis, sem atitude de vingança ou revide. Ser paciente é ser longânimo, é não ter pressa, olha, presta atenção, é não ter pressa para provar que você está certo e que o outro está errado. É ter que suportar as fraquezas uns dos outros, com esse espírito altruísta, para viver a unidade, tudo para que a unidade do Senhor entre nós seja perfeita. Eu preciso tolerar o meu irmão,
Eu não tenho obrigação e nem a minha função mudar o meu irmão. Aliás, eu não vou jamais vou conseguir convencer o meu irmão de algo. Ele pode estar fazendo a maior burrada da vida dele. Não consigo, porque o único que consegue é o Espírito Santo de Deus. Foi assim comigo e com você. Quanta gente orou por nós, quanta gente intercedeu por nós, até que um dia foi do agrado de Deus tocar na nossa vida e abrir os nossos olhos e o nosso coração. Então, nesse período, eu preciso ter paciência, ser longânimo. Ok, vou suportar, porque nada e ninguém vai quebrar essa comunhão que eu preciso ter com o mundo. Se a gente conseguir viver isso, gente, o encorajar, efetivamente vai ser ainda mais abençoador na nossa vida e na vida da nossa comunidade. Nessa manhã aqui, faça uma retrospectiva, faça um autoexame. Está previsto uma ceia agora, depois do almoço para nós. E é um momento oportuno também para esse autoexame. Será que eu não preciso retomar alguma amizade? Será que eu não preciso rever algumas coisas na minha vida, algum sentimento que eu tenho guardado e tenho martirizado? Será que eu não estou carregando mágoa? Será que eu não estou carregando ira dentro do meu coração? Não, pastor, eu perdoei, mas não passe mais na minha frente. Irmão, você perdoou? Perdoei. Não, está tudo bem entre nós. Olha, então ele vai vir almoçar com nós. Então não vai dar para eu vir. Então, pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Se você é desses que passa essas lutas da vida, né? De, eu perdoei, mas não quero mais, nunca mais ver. E lá no céu, há de ter um muro, tipo um muro de sei lá, que tinha em Berlim. E ele vai ficar do lado de lá e eu do lado de cá. Não vai, céu só tem um. E nós vamos ter que viver junto, o exercício aqui nesse mundo. Pensa que é fácil tolerar o pastor Rogério? Não é. Ó Simone, coitadinho. Pensa que é fácil suportar o pastor Mário, o Mário, o César? Se vocês falarem amém agora, arrebenta para chegar lá. Agora não é hora de falar amém. Não é fácil. O Sé, ali, minha esposa suporta o Sé. Não é fácil não, gente. Tem dia que nem eu mesmo me aguento. Vocês têm dia assim também? Você quer fugir de você mesmo? Nossa, minha mãe diria, acordou com o pé esquerdo. E eu dizia, não, eu acordei com os dois. Não, mas eu esquerdo, você foi primeiro no chão. Minha mãe era crente, mas tinha umas místicas a fazer o quê? Cada um é do jeito. Nessa manhã poderosa que Deus preparou para nós, vamos suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros é o resultado da prática dessas três habilidades. Suportar vai além da paciência ante a impossibilidade de transformar o comportamento de alguém ou situação pela qual passamos. Essa palavra aqui vai se referir a levar as cargas uns dos outros, ou seja, compartilhar, olha que coisa linda, a esperança com aquele que a perdeu. Irmão, aguenta firme aí, nós estamos juntos. O que você está precisando? Às vezes o irmão que está aí, que Deus tem colocado no seu coração, ele só está precisando de um abraço, mas na sua cabeça está, se eu entrar em contato com esse irmão, ele deve me pedir alguma coisa, eu não estou tendo nem para mim, então deixa ele se virar lá, ele fala com Deus, Deus vai prover, e papapá. Talvez a provisão que ele precisa é um abraço, é uma ligação, é uma visita. Só estou falando aqui de liderança, não pense na sua igreja agora, depois durante a semana você aplica isso na sua igreja. Pensa sobre isso. Todos nós aqui, a maioria das vezes que o nosso telefone toca, para que é? Resolver bucha. E parece que está ficando uma pior que a outra. Os crentes não têm mais nada que inventar, cada vez imitando o mundo. Umas coisas doidas, que arrepia. Você fala, não é possível, o que eu vou fazer? Tá? Tem um irmão especial, quando toca, você vê o número dele e fala, ai Jesus, lá vem. Por que isso? Porque nós não temos o divino hábito de nos importar uns com os outros e dizer, só estou ligando para orar por você. Está precisando de alguma coisa? Está passando por aqui? Cara, vem tomar um café comigo, vem tomar uma água comigo, sei lá, toma o que quiser tomar. Mas vem, vamos estar juntos, vamos orar juntos.
São exercícios que vão nos estreitar ainda mais e que não custa nada. O seu irmão mandou áudio, você tira da velocidade avançada, você sentir a voz do irmão, o lamento do irmão, e não aquele pato dono do inferno falando. Responda com carinho, com cuidado. Mas pastor, nem eu não tenho nem o que dar. Se entrega. É quando a gente planta que a gente vai colher. É dessa maneira. Esse exercício funciona, acredite nisso. É a disposição de quem deseja para os outros aquilo que se quer para si. Como o próprio versículo 2 nos afirmou aqui, essa qualidade só pode ser evidenciada por meio da operação do amor de Deus em nós. Amor do nosso coração. Nosso coração é enganoso, nosso coração é ódio, é raiva, é ressentimento, é sentimento de vingança. Essa prática aqui, dessas virtudes, pode sim nos fortalecer. Eu creio que são chaves aí que abrem muita coisa boa na minha e na sua vida. Então, nessa manhã, pode ficar de pé comigo, por favor. Nessa manhã aqui, eu perdoo o atraso. Nessa manhã, eu quero orar junto com você, para que você já comece a fazer esse autoexame. Pode fechar os teus olhos. Quando a gente fecha os olhos na casa de Deus, boa parte do tempo é um encontro que a gente faz entre nós mesmos, é você olhando internamente. Por isso que a gente diz, fecha os olhos, para você não se distrair, não olhar em volta, não ficar pensando, se o fulano tivesse aqui, ele precisava dessa palavra, aquele miserável que só me dá trabalho. Não, quem precisava era eu, era você. Somos nós. Talvez você precisa liberar perdão para alguém. Talvez você precisa fazer uma visitinha e consertar algumas coisas. Talvez você precisa se dirigir nessa direção de retomar a comunhão com alguém ou com algumas pessoas. Não sei como é que está a sua vida, o seu coração. Talvez você está achando que fugir da onde Deus te colocou vai trazer alívio. Talvez até seja isso que está minando a sua mente com essas ideias de desistência. Não sei. A palavra de Deus é para ser vivida. Nós temos a doutrina, sim, mas se não tiver a prática, todo conhecimento nosso é em vão. É em vão. Não serve para nada se a teoria não for revertida, transformada em prática. É o mesmo apóstolo que vai nos dizer, olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Se Jesus vive em mim de fato, e não só como um discurso da boca para fora, eu devo ser cada dia mais parecido com Ele. E Jesus é esse exemplo de unidade, de comunhão. O time que Jesus andava era pesadíssimo. Ninguém prestava atenção no sermão do mestre. A história conta isso para nós. Quando ele falou que ia para a cruz, o pessoal ficou doido. Não estavam ouvindo o que ele estava dizendo antes. Um deles disse, se for preciso eu morro por ti. Lembra dele, né? E viu o que aconteceu. Esse retrata eu e você, que falamos um monte de coisa e não cumprimos. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã e avive no meu e no seu coração a vontade, o desejo de sermos um em Cristo, e não sermos um com aqueles que nós escolhemos, mas sermos um com aqueles que Deus tem posto na nossa vida. Tem gente difícil? Tem gente que só nesse vínculo aqui do Espírito é que é possível? Sim. E repito, talvez eu e você sejamos um deles, mas é possível. Então, vamos brindar o nosso coração contra esses ataques do maligno. Vamos olhar para o outro com mais amor, com mais compaixão, e vamos procurar cuidar mais e melhor uns dos outros. Nessa manhã, Deus, nos colocamos diante da Tua Santa Presença, mais uma vez,
te glorificamos, te exaltamos por esse vínculo que o Senhor nos deu de unidade, de comunhão. Algo inexplicável, inexplicável. O nosso coração ele se enche de alegria, de satisfação quando a gente se revê, mesmo sem a maioria de nós aqui se conhecer profundamente. Diga a Deus se não é obra tua, se não é graça tua, mas nós queremos ampliar isso, Deus, porque esse mundo pós-pandemia, eu concordo com o pastor Juliano que está pior do que era antes. Esse novo normal, Deus, está uma miséria, fechou ainda mais o ser humano nesse egoísmo, nesse sentimento de só buscar aquilo que está no seu coração, na sua mente, e cada vez menos olhado em volta. E nós não queremos viver, Deus, sobre essa pressão, sobre essa influência desse mundo, dessa cultura pós-moderna que estamos vivendo. Abre os nossos olhos para o outro. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos esforçar, como diz a tua palavra, um ato, uma ação, nos esforçar para manter a unidade que o Senhor já nos deu. Então muda os nossos critérios, muda o nosso olhar. Foi o Senhor quem disse: se o nosso olhar for bom, tudo vai ser bom. Mas Deus, quantas vezes o nosso olhar está terrível, e aí tudo é terrível à nossa volta. Então nessa manhã, põe as tuas mãos e, se for do teu agrado, nos abençoe, nos firmando ainda mais e nos fazendo cada dia mais para a tua honra, para a tua glória, de tal maneira que essa unidade chame a atenção daqueles que estão à nossa volta. No nome de Jesus. Aleluia. Eu te agradeço. Amém.